Vamos ficar de pé, iniciar o culto desta manhã. Aproveita aí, vira aí para quem está do seu lado, dá um tchauzinho, né? Que a gente sempre tinha esse costume de cumprimentar, né? E é muito bom ver os irmãos depois de uma semana, né? Alguns a gente vai vendo em algumas atividades, mas nem todos a gente consegue ver durante a semana. E é muito bom ver os irmãos aqui na casa do Senhor, mais um dia para a gente ouvir a palavra de Deus, orarmos juntos, adorar a Deus juntos. Então, com certeza, estar na casa de Deus é algo especial para cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 7, verso 14. Nós estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro é um mês especial. Nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus. Domingo passado tivemos a apresentação das músicas do Ministério Infantil, foi uma bênção, e com certeza hoje também será. Então, esse mês de dezembro é sempre um mês especial, né? Eu gosto muito, eu espero que você também goste, até porque a gente enfeita, né, a nossa casa, a igreja, os lugares que você frequenta, está sempre enfeitado, então tem um clima especial, mas ele é muito mais especial por causa do nascimento de Jesus, não é verdade? E o texto de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Amém, queridos? Como é bom a gente saber que Jesus nasceu, não é verdade? E ele nasceu e ele está vivo. Ele está vivo e ele está presente na nossa vida. Essa palavra Emanuel, ela significa Deus conosco. Fale comigo, Deus conosco. Então, Ele está com você todos os dias, quando você acorda, quando você vai resolver um compromisso, uma atividade, vai trabalhar, vai estudar, vem na igreja, está em casa, está com os colegas, Ele é o Deus presente, Emanuel, Deus conosco. E que bom saber disso, né? Porque é Ele que nos conduz, Ele que dirige nossa vida, é Ele que está sempre à frente dos nossas decisões, nossas escolhas, não é verdade? Então, vamos orar, agradecer a Deus pela vida de Jesus, pelo seu nascimento. Vamos falar com Deus, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu os nossos passos durante esses dias que passaram. E aqui estamos mais um domingo na tua casa para renovar a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé, a nossa alegria nas coisas do Senhor. Que hoje seja um grande dia, um dia de bênção sobre nossas vidas, sobre o teu povo, seja um dia de edificação, de crescimento espiritual, seja um dia onde nós vamos honrar, glorificar, prestar um culto ao Senhor, que seja um dia de nós exaltarmos o teu santo e precioso nome. Também queremos agradecer a vida de Jesus, porque um dia, há muitos anos atrás, ele veio a este mundo, ele nasceu para dar vida a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que buscam a Ele. Obrigado porque nós, nesse mês, comemoramos, celebramos o nascimento de Jesus. E obrigado porque um dia Ele nasceu no nosso coração, nas nossas vidas, e é por isso que nós, com muita alegria, nós servimos ao Senhor e vivemos para o Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus conosco, aquele que está presente na nossa vida, todos os dias, todos os momentos. Por isso, ó Pai, se alguém nesta manhã, se por acaso está triste, com problemas enfrentando, dúvidas no coração, que o Senhor se faça o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, que está sempre pronto e perto para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos animar, para nos indicar o caminho certo que nós devemos seguir. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, este culto, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus.
Graça e paz a todos os irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor e na presença do Senhor. Mais um dia Ele nos concedeu de vida, mais um dia de alegria, mais um dia em que podemos abrir os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa dádiva que é viver e viver na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, como é bom louvar ao Senhor e também estar na sua presença. E nesse sentido nós vamos orar agora, ter um momento de intercessão. Só queria lembrar os irmãos de nós
continuarmos orando pela irmã Maria José Pinho. Ela fez a cirurgia, mas ainda está internada. Já saiu da UTI, mas está no hospital fazendo alguns exames para que possa retornar para a sua casa. Mas a igreja precisa continuar orando, tá bom, irmãos? E vamos orar, né, pelas nossas necessidades. Estamos aí praticamente nos últimos dias desse ano. E quem sabe, né, ainda você precisa resolver alguma questão na sua vida, né? Alguma situação que ainda precisa se desembaraçar. Deus é o Deus Todo-Poderoso, não é? A palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível, nada. A gente talvez humanamente pense assim, está acabando o ano, não consegui resolver aquela situação, mas Deus é o Deus do impossível. E talvez naquelas últimas horas do dia 31, Ele pode resolver a situação da tua vida, não é verdade? Eu creio nisso, né? Então, por isso que a gente precisa continuar crendo, perseverando em oração, estando aí na presença do Senhor. Se você puder, fique de joelhos, e você em casa também, né? Fique conosco, né? Porque às vezes está em casa aí, se dispersa com alguma coisinha, mas vamos orar, interceder, fazer esse momento juntos. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença, que estamos reunidos nesta manhã. Mais uma vez, ó Deus, nos prostramos aos Teus pés, porque nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder. E diante disso tudo, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, a Tua presença, porque nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, da Sua graça todos os dias, Pai. Porque todos nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. Às vezes para alguns parece que as lutas são diárias. Cada dia parece uma coisa nova. Mas Tu és um Deus de renovo, Tu és um Deus de transformação, Tu és um Deus de cura, de libertação, de salvação. E nós cremos, ó Deus, que hoje é dia de milagres, que hoje é dia do Senhor agir na vida do Teu povo. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas com certeza hoje ainda é tempo de crer no Senhor, de acreditar que Ele muda situações, de acreditar que Ele transforma circunstâncias. Por isso, ó Pai, nós diante do Senhor nos achegamos com fé, crendo, ó Pai, e apresentando diante do Senhor essa causa, essa situação. Talvez alguém esteja incomodado com esse problema, talvez alguns não estão dormindo, talvez alguns estão ansiosos, preocupados como resolver, vai acabar o ano e ainda nada mudou, mas o Senhor diz para você, creia, continue crendo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ó Deus, assim nós confiamos em Ti, assim nós acreditamos, Pai, e entregamos, Deus, todas as nossas necessidades nas Tuas mãos. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, aquela pessoa que alguém está lembrando que está enferma, Pai, está doente, está acamada, precisa a cura do Senhor. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, entra com providência, cura, sara, ó Deus, essas feridas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, talvez alguém esteja precisando de um emprego, Pai. Ó Senhor, abre uma porta de emprego, dá uma oportunidade, Senhor, dá uma chance para esse pai de família, ó Deus, levar o dinheiro para a sua casa, o alimento, pagar as suas despesas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor visite aquele casal que talvez precisa se reconciliar, precisa resolver as suas questões. Ó Pai, dá sabedoria, direção na vida conjugal, ó Deus, que o Senhor possa cuidar desta família, Pai. Talvez um filho que esteja afastado da sua família, uma filha, ó Deus, que saiu de casa, ó Deus, talvez os filhos que não conversam com seus pais. Há tantas situações envolvidas, ó Pai, que podem acontecer numa família, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode restaurar esse lar, que o Senhor pode restaurar essa família, Senhor. Entra com providência, age na vida desses Teus filhos, Senhor. Ó Pai querido, quantas são as
situações que nós estamos aqui, cada um colocando diante do Senhor. Ouve o nosso clamor, enxuga as nossas lágrimas, Pai. Quantos têm, ó Deus, derramado lágrimas, talvez noite e dia, Senhor, mas a Tua palavra diz, e nós cremos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que esta alegria possa vir nesta manhã, que nós possamos ser contemplados, ó Deus, pelo milagre, pela cura, pela transformação. Ó Deus Todo-Poderoso, nós entregamos nas Tuas mãos nossas necessidades. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece, ó Deus, perfeitamente, melhor do que qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer advogado, qualquer pessoa, ó Deus. O Senhor conhece e sabe, e nós entregamos em Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos o Valdir, o genro da irmã Noêmia, que está fazendo tratamento contra o câncer. Pai querido, fortalece a sua vida, ajuda ele, ó Deus, e que o Senhor esteja presente, fortalecendo todos os momentos que ele estiver ali fazendo o tratamento, ó Pai. Dá força para esta família, ajuda eles, ó Deus, e vai dando a direção que eles necessitam. Assim também lembramos da irmã Maria José Pinho, ó Deus, que fez a cirurgia, está lá no hospital, ó Pai, aguardando agora sua alta de vir para a sua casa. Que o Senhor esteja com ela, ó Deus, que a recuperação seja completa, que ela esteja no meio da sua família, no meio dos irmãos, ó Deus. No tempo certo ela estará aqui conosco, Pai. Nós cremos em nome de Jesus. E assim, ó Deus, o Senhor possa cuidar dos Teus filhos, de cada um que está aqui. Aproveitamos, ó Deus, e entregamos nas Tuas mãos a nossa igreja, os cultos, as programações, os líderes de ministérios, as diretorias, ó Deus, a minha vida, a vida do pastor Ricardo, nossas famílias. Colocamos diante do Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós necessitamos da Tua direção, da Tua mão nos conduzindo, da Tua graça nos sustentando, Pai, e da Tua misericórdia nos renovando. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a se levantar e eu vou cantar o playback, tá? Eu vou cantar um hino de Natal, eu convido toda a igreja a cantar conosco. Nós estamos aí prestes ao Natal, então vamos entoar esse hino com alegria. Dá para soltar? Só um minutinho, irmãos. Estamos aguardando. Se não der, não tem problema, vocês me falam. Só não esquece de passar a letra, tá bom? Proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos aguardar
Amém, aplauda ao Senhor. Se você com certeza percebeu, é uma história, né? Esse hino, falando da história do Natal, enfim, é uma pregação o hino, não é verdade? Falando sobre a promessa da vinda de Jesus, a estrela que brilhou aonde ele nasceu, os magos que entregaram seus presentes, e hoje nós somos convidados a adorar esse Rei Jesus, amém? Pode se assentar um instantinho, queridos. Gostaria de reforçar aos irmãos que nós estamos na campanha de jejum e oração. Então, nós estamos aí todos os dias lendo um provérbio. Por exemplo, hoje é dia 19, então nós estamos lendo o capítulo 19 de Provérbios. Amanhã será dia 20, então leia o capítulo 20 de Provérbios. E a gente tem aprendido muito, né? A gente precisa ler e ficar meditando ali naquelas palavras. E com certeza o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ali o autor, né, Salomão, que foi um homem muito inteligente, então ele coloca palavras que realmente nos ajudam nas nossas questões diárias. Então, quero convidar os irmãos, se ainda não fizeram, a partir de amanhã, então você ter esse compromisso de fazer aí o seu jejum, a sua oração, seu tempo com Deus. Se você já está fazendo, continue e com certeza Deus vai abençoar mais e mais a sua vida. Se você não fez nada, então amanhã comece, tá bom? Importante é a nossa posição diante de Deus e a gente sempre querer mais do Senhor, tá bom, queridos? Outro recadinho, falando de algo muito especial. Hoje à noite nós temos o culto de Natal e também batismos. Olha aí, né, o nosso batistério já está montado. Então nós vamos ver os nossos novos irmãos em Cristo descendo pelas águas. Então vem, aproveite, ainda dá tempo de repente você convidar alguém, uma família, um vizinho, um colega. Então venha participar conosco, vai ser um tempo muito abençoado, tá bom? E no próximo domingo nós vamos ter o culto de final de ano e a ceia do Senhor, tá bom? Só à noite. De manhã nós vamos fazer somente a transmissão online, tá bom? Então no próximo domingo nós vamos fazer a transmissão online, né? Aquela transmissão que eu faço, e à noite nós vamos ter o culto aqui na igreja, tá bom? Então vamos todos juntos estar aí buscando mais e mais da presença do Senhor, tá ok? Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós precisamos crer que ela é uma semente, né? E aqui, se tratando sobre o dízimo, sobre a oferta, está justamente falando isso. O nosso coração com o reino de Deus, com as coisas de Deus, tem que ser generoso, irmãos, né? Por quê? Porque hoje em dia, você come uma pizza, você come um lanche, um hambúrguer, você vai no restaurante, você gasta aí um valor razoável. As coisas de Deus, elas não podem ficar para trás disso, né? Pelo menos eu penso assim. Então, a gente precisa também dar o devido valor às coisas do Senhor. E nesse versículo está dizendo assim, olha, se você semear pouco, então você vai colher pouco. Mas se você semear com fartura, com generosidade, você também vai colher fartamente, né? É uma promessa de Deus. E se nós cremos na Bíblia, nós cremos nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Então, nós vamos orar agora, entregando ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo. Nossas irmãs da intercessão também estarão ali à frente, porque nós somos uma igreja de oração, né? E elas vão estar ali recebendo, se você tiver, seus papelzinhos de oração, para durante a semana nós estarmos orando e colocando diante de Deus, né, as nossas necessidades, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos falar com Deus e consagrar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. E nessa música você pode sair do seu lugar e entregar a sua oferta ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus,
em tua presença mais uma vez. Nós te louvamos, adoramos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado a Deus pela oportunidade de desfrutar das tuas promessas, como foi lido nesse versículo. Se nós semearmos com abundância, com generosidade, nós vamos colher também com generosidade nas nossas vidas. E com certeza o Senhor irá suprir as nossas necessidades. O Senhor irá nos dar a provisão de todas as coisas, assim como o Senhor tem feito até hoje. Obrigado a Deus, porque através do dízimo, da oferta, nós também podemos ser fiéis ao Senhor e à tua palavra, e que o nosso coração esteja sempre voltado para as coisas do Senhor, que a gente possa investir no teu reino, em oração, financeiramente, com o nosso serviço, enfim, ó Pai, que tudo em nós possa ser investido no reino de Deus. Abençoa os meus irmãos, suas famílias, abençoa a nossa igreja, que haja a multiplicação do Senhor e que haja o suprimento de todas as coisas, Pai. Nossa igreja continue avançando nesta terra, ganhando almas para Jesus e com certeza fazendo sempre a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todos juntos, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Graça e paz a todos.
Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós realmente queremos engrandecer o Seu nome, Deus. O Senhor é soberano sobre tudo. Nós queremos te agradecer, como diz essa música. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós, individualmente, assim como igreja também, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e nos usado essa igreja para levar o Evangelho a outras pessoas, para que crescermos espiritualmente, para adorarmos o Seu nome. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é grande também em misericórdia e em amor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha falar ao nosso coração, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Vamos estar dando continuidade à série de mensagens sobre a igreja em movimento. Atos, capítulo 14. Que continua das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos ver as lições práticas para nós nos dias atuais. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos 14, diz assim a partir do versículo 1. Atos, capítulo 14. Vou falar a viagem missionária de Paulo e de Barnabé, que diz assim, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali ficaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus contra os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afaste dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou-lhe sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. E de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto aqui fala sobre uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo e de Barnabé, né? São 28 versículos, mas eu li para os irmãos que, de repente, não estão muito familiarizados, terem a noção geral da história. Aqui a gente vê as dificuldades na pregação do Evangelho. Interessante aqui, nós estamos falando de Paulo e Barnabé, mas nós temos que entender que todos nós, a certo ponto, somos missionários. Conheço um pastor que ele diz, em tese, todos os cristãos são ministros, né? Em tese, porque tem alguns que não levam muito a sério. Mas a vontade de Deus é que todos os cristãos, de alguma forma, você é um missionário. Você começa sendo um missionário, por exemplo, na sua casa, né? Com a sua família, de repente com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, né? Às vezes as pessoas mais importantes que você pode ganhar para Jesus são os seus filhos. Posso dizer que quem me ganhou para Jesus foi meu pai e minha mãe. Então, veja a importância. Começa da sua família, né? Depois dos seus parentes, das pessoas que você tem contato, do seu trabalho. Tem locais do seu círculo íntimo, pessoal, que apenas você, que na verdade quem tem facilidade de estar lá é você. A igreja não vai chegar em certos lugares que você vai. Não vai chegar no seu trabalho ou tão intimamente na sua casa. Mas é você. Você é o primeiro a ter essa responsabilidade. Então, somos missionários do ponto de vista individual. Também a igreja, como um todo, através dos seus trabalhos, também realiza a sua obra de missões, né? Quando nós, tanto os cultos quanto as atividades que nós temos, elas anunciam Jesus para as pessoas. Né? Quando você tem trabalhos sociais, como a nossa igreja tem, eu considero que é a nossa missão, né? Projeto Recriar, cestas básicas e outras coisas que a igreja tem, na verdade, é a missão que nós temos. E é lógico, quando nós falamos de missionários, pensando em Paulo e Barnabé, é lógico, tem os missionários que vão de cidade em cidade, vão para outros países, vão percorrendo o mundo todo, de repente não é o seu chamado específico, você ir de cidade em cidade, ir para outros países. De repente alguém até tem esse chamado no futuro, a gente vai saber, aqui, até na igreja. Mas, em geral, todos nós somos missionários, temos que levar a palavra de Deus, né? Uma das primeiras coisas que eu me envolvi em igreja foi, curiosamente, o departamento de evangelismo, né? A primeira coisa que eu fiz, antes de ser várias coisas que eu já fiz, já fui tesoureiro de igreja há muitos anos, já fui professor de escola dominical, fui em vários ministérios. A primeira coisa que eu me envolvi era o Ministério de Evangelismo, né? Até achei interessante essa semana, eu fiz aniversário semana passada, aí a pessoa falou assim, Ricardinho, parabéns, né? Poxa, difícil alguém me chamar de Ricardinho, né? Com esse tamanho todo, né? Mas por quê? Porque ele era um dos líderes do evangelismo, né? E eu tinha apenas 16 anos, né? Agora tem um pouquinho mais, mas eu tinha apenas 16 anos, então eu era bem novinho, magrinho, né? E eu era o mais novo do grupo disparado, né? E o pessoal, o Ricardinho chegou, né? E até hoje ele me dá esse apelido, Ricardinho. Só o pessoal daquele grupo que me chama de Ricardinho até hoje. Até estranho alguém, puxa, Ricardinho, você tem esse apelido? Mas era o meu apelido. As pessoas me chamavam de Ricardinho, que eu era bem mais novo do grupo. E até hoje, né? O pessoal me lembra, o pessoal me chama de Ricardo, Ricardão, pastor Ricardo, não sei o que é, mas Ricardinho é bem raro alguém me chamar. Mas eu comecei bem cedo. Mas é interessante, é uma coisa que eu aprendi, é que todos os cristãos têm, de alguma forma, falar do evangelho para as pessoas. Eu nem imaginava, sonhava que um dia eu poderia ser pastor naquela época, obviamente. Também tem alguns adolescentes que falam, eu pretendo ser pastor um dia. Não era o meu caso. Isso era a última coisa que passava pela minha cabeça seria isso. Mas aqui a gente tem que entender que todos nós, de alguma forma, temos que levar o evangelho para as pessoas. E existem as dificuldades. Eu vou destacar 3 aqui nesse texto longo. O primeiro, a gente vê do versículo 1 ao versículo 7, é que a pregação ela tem reações divididas. Ou seja, você pode levar a palavra às pessoas, pode ser um cristão de bom testemunho, mas sempre vai ter as pessoas que vão aceitar e as que vão rejeitar. Isso nós temos que estar preparados. Mesmo que você seja um bom cristão,
mesmo que você dê um bom testemunho, tem pessoas que vão te rejeitar e vão até te perseguir, ou simplesmente vão ignorar a sua vida do Evangelho. Né? Não é o fato de alguém pensar, se todo cristão fosse correto, todo mundo ia se converter. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles pregavam o Evangelho e muitas pessoas rejeitavam. Multidões aceitavam e multidões rejeitavam. E aqui no versículo 1 e 2, que ele fala assim, uma grande multidão veio a crer, na palavra. Mas, aqui no versículo 2 fala, os judeus que se tinham recusado a crer. Ou seja, havia uma multidão grande que aceitava a palavra, mas havia uma multidão grande que rejeitava. Isso nós temos que estar preparados. De repente, se você faz da igreja, você faz um trabalho, você não pode falar, tem pessoas que não se converteram. E isso, infelizmente, o mundo jaz no maligno. Tem pessoas que vão ser resistentes, que vão demorar, que não vão crer. Então, o Evangelho ele traz essa divisão, que as pessoas têm reações diferentes. Você conhece pessoas que a pessoa não se converte, tem pessoas que têm um coração duro, né? Pessoas que você precisa orar bastante, você precisa insistir, você precisa ter fé em Deus. Às vezes nem as palavras, você tem que orar. Tem pessoas que se irritam, você ficar falando muito do Evangelho para elas. Ou você ficar falando coisas, às vezes nem é falar do Evangelho, é falar coisas de igreja. Tem pessoas, eu conheço pessoas, até parentes meus, pessoa legal. Se eu falar de igreja, pronto, já não sou legal mais, né? Fala qualquer assunto, fica falando da igreja, não interessa o seu culto, onde você vai, se tem a sua religião, tem pessoas que não gostam. Então, muitas pessoas acreditavam e muitas, elas recusavam. E aqui até diz que os judeus, eles incitavam outras pessoas contra os irmãos. Né? Tem pessoas que, além de não crer, ainda incitam os outros. Né? A pessoa não crê, ainda incita outros a não crer. Não vai atrás de igreja, não vai atrás de evangelho. Hoje em dia existem inúmeras justificativas, né? Desde pessoas que falam que a Bíblia não é verdade, que Jesus não é bem da forma que os cristãos falam, que a igreja tem uma série de defeitos, que todos os caminhos levam a Deus, ou simplesmente você não precisa acreditar no sobrenatural, é apenas nesse mundo. Existe uma série de argumentos que algumas pessoas até fazem, outras não crerem. E no versículo 3 até fala que existiam vários sinais e maravilhas. Olha só, sinais e maravilhas eram vários milagres, né, aconteciam pela mão dos apóstolos. Você pode imaginar, pessoas eram curadas, por exemplo, pessoas eram libertas de demônios, uma série de coisas aconteciam, mas ainda assim, muitas pessoas não acreditavam. Hoje pode acontecer milagres na sua vida, que ainda assim tem pessoas que não vão acreditar em Jesus, tem pessoas que têm o coração endurecido, pessoas que não querem se arrepender, pessoas que de repente não têm discernimento espiritual, né, para admitir que certos milagres vinham de Deus. O seu testemunho pode ajudar algumas pessoas a crerem, mas tem pessoas que ainda não vão crer, apesar até de milagres que Deus faça na sua vida. Nós temos que estar preparados para isso, para não vivermos decepcionados, frustrados. Puxa, Deus fez aquele milagre e tem uma pessoa da minha família que não se converteu. Você tem que ter paciência, porque não é fácil. É uma batalha espiritual. Tem pessoas que continuam insensíveis, ainda que aconteça milagres na sua vida, ainda que ela veja coisas acontecerem. Versículo 4 deixa bem claro, o povo da cidade ficou dividido. Também os judeus também tinham uma situação. Os judeus, eles aqui, diferente do povo de Listra e de Derbe, eles eram bem religiosos, né? Eles conheciam o Antigo Testamento, mas os judeus, até hoje, muitos se recusam a crer que Jesus era o Messias. Então, eles tinham aquela resistência. Então, a palavra de Paulo trazia Jesus como Messias, como prometido. Também dizia que aquelas tradições, muitas tradições que eles tinham, não eram mais necessárias, e também tinha até aquela questão dos judeus que não queriam perder a sua posição. Então, por questões religiosas, tem pessoas que também se recusam a aceitar Jesus, se recusam a ver outras pessoas se entregando. Eu tenho essa tradição religiosa, eu não vou abrir mão. Às vezes, uma pessoa religiosa é até mais difícil, em certas situações, de você evangelizar do que uma que não é. A que não é, às vezes está com a vida toda prejudicada, cheia de problemas, dificuldades, ela quer uma esperança, ela te ouve. Agora, aquela que tem, às vezes, tem uma religião, uma posição religiosa bem firme, aquela tem o seu conceito formado, não quer nem te ouvir, é resistente, é dura, não, tenho minha religião, tenho minha convicção, não penso assim. Então havia essa divisão. Então, esteja preparado, para... se nós fizermos a vontade de Deus, nós não vamos agradar a todos. Aqui Paulo e Barnabé faziam corretamente o que Deus mandava. Então, ainda que você faça tudo certo, você faça conforme a vontade de Deus, sempre algumas pessoas não vão se agradar. De repente, a sua família, todo mundo é convertido, mas você tem alguns amigos, você tem algumas pessoas que você conhece que não vão
se agradar. Então, muitos iam contra a pregação dos apóstolos, mesmo vendo conversões, às vezes até por inveja. Quantas pessoas estão seguindo a pregação desse homem, então vou rejeitar. E a gente vê aqui que era tão forte essa oposição, quando o versículo 5 fala que formou-se uma conspiração de gentios e judeus para maltratá-los e apedrejá-los, né? As pessoas não apenas rejeitavam, mas apedrejam. Ou seja, as pessoas não apenas não rejeitam, mas às vezes podem te perseguir, né? Podem te criticar. De repente as pedras podem não ser literais do seu tempo, mas podem ser pedras até de palavras, né? Alguém te ataca com palavras, né? Alguém ataca a sua vida, fica procurando defeitos em você, fica com calúnias contra você, ou contra a comunidade que você faz parte. Então, muitas pessoas são incitadas e apedrejam. Então, além de haver rejeição, às vezes você pode ser perseguido por certas posições que você tenha hoje em dia, como cristão. Você diz que você crê em certas coisas, tem certos comportamentos, você pode ser perseguido. Alguém pode dizer que você é preconceituoso, de achar que só tem salvação em Jesus. Alguém pode te atacar porque a forma que você pensa hoje sobre assuntos como família, por exemplo. Então, nós estamos sujeitos a perseguições, a rejeições. Então, temos que estar preparados. Se a igreja fizer o seu trabalho crescer, nós alcançaremos muitas pessoas para Jesus, mas ainda assim, muitas ainda vão rejeitar. Nosso trabalho é pregar, né? Não sei necessariamente quem vai rejeitar ou não. Eu tenho que pregar. Olha, alguns vão rejeitar. Mas eu tenho que estar preparado que alguns vão rejeitar. Mas eu tenho que orar sabendo que muitos vão aceitar. Então, nós temos que estar preparados para não nos sentirmos decepcionados. E a gente vê também que no versículo 6 fala que Paulo e Barnabé eles foram embora, né? Eles souberam disso, fugiram para as cidades. Eu estava até pensando, falar em fugir é algo que não pega muito bem, né? Poxa, o cara fugiu daquilo em vez de enfrentar. Mas aqui a gente tem que entender que eles tinham um propósito de Deus. Eles tinham que fugir de uma situação que não ia trazer nenhuma edificação. Eles já haviam pregado, as pessoas haviam se convertido, eles tinham outros lugares para levarem a palavra, e eles fugiram daquela situação. Olha, eles querem fazer uma armadilha? Vou embora, né? Às vezes nós temos que fugir de situações que nos paralisam, né? Às vezes uma situação, uma conversa, um meio que não vai te edificar em nada, mas ainda vai destruir a sua vida, que ainda vai prejudicar aquilo que Deus tem para você. Às vezes é melhor você fugir de certas situações, né? Não fugir no sentido de medroso, mas evitar. Não quero saber mais dessa situação, desse local, ou dessa conversa, que só vai trazer paralisia para a minha vida espiritual, né? Essa conversa, esse grupo, de repente, que fala, olha, você não deve orar, você não deve mais ir à igreja, você não deve mais ler a Bíblia, você não deve ter fé em Deus, né? Então, fuja dessas coisas. E aqui, os apóstolos, quando viram, tem pessoas que querem nos apedrejar, então vamos fugir, vamos para outras cidades. E o versículo 7 fala, e continuaram a pregar. Então, fuja de situações que não vêm de Deus e continue a sua vida. Aqui eles não ficaram presos. Vamos ficar aqui, será que vão apedrejar? Vamos embora, vamos continuar pregando. Nós temos que ter essa visão de vida. Estão falando, olha, eu vou continuar com fé. Estão falando de mim, eu vou continuar tendo perseverança. Não fique preso em situações que atrapalhem a sua vida. Então, aqui a primeira lição é que o Evangelho traz reações diversas. Nós temos que estar preparados. Mas a segunda aqui, continua do versículo 8 ao versículo 20, diz que eles já estavam em outra cidade, né? Algumas coisas vão se repetindo. Aqui começa no versículo 8 de um milagre, né? O homem que era paralítico dos pés desde o seu nascimento. E aqui diz que Paulo, né, olhou para aquele homem, viu que aquele homem tinha fé, e disse, levante-se e fique em pé. E aquele homem deu um salto e começou a andar, né? Então, a fé era dos dois. Paulo que decretou aquilo pelo homem, Paulo decretou que aquele homem ele deveria ficar de pé, porque Paulo tinha muita comunhão com Deus, né? Não é que o poder estava em Paulo. É interessante isso, que os homens daquelas cidades de Listra, eles acham que o poder estava em Paulo. Mas o poder não estava em Paulo, estava em Jesus. Ele tinha uma intimidade com Jesus, que ele podia falar para aquele homem, fique em pé, né? Levante-se. E aquele homem tinha fé também, aquele homem podia duvidar. Por que esse apóstolo está falando para mim ficar de pé? Eu sou paralítico, eu vou ficar sentado aqui. Quem falou que eu vou levantar? Ele se levantou. E é importante essa parte de que o poder estava em Deus, porque os homens daquela cidade, eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses. No versículo 11, começaram a gritar, os deuses desceram até nós em forma humana. Eles começaram a idolatrar. A gente vê aqui que eles fazem uma referência a deuses gregos, né, da mitologia grega, que era muito comum. A Barnabé chamavam Zeus. Você quem já viu
desenho ou filmes da mitologia grega, Zeus é um deus muito comum, né? Você vê, por exemplo, lá desenhos de Hércules, né? Não sei quem gostava desse tipo de desenho, ou certos filmes. Zeus era o principal deus da mitologia grega. E naquela época havia o culto mesmo, não era apenas uma questão de desenhos, né? Naquela região, de Lista, que era entre a atual Turquia, próxima da Grécia, então eles adoravam Zeus. E Zeus é um deus bem conhecido, tanto que a história diz que as Olimpíadas, por exemplo, Olimpíadas esportivas, elas começaram, era em honra a Zeus. Então era um deus da mitologia grega importante. E Hermes era o deus que era mensageiro, por isso que fala, Paulo só pode ser o deus Hermes, porque ele é quem traz a palavra, né? Paulo era o mais eloquente, Barnabé estava junto, mas era Paulo que era o pregador. Então, veja bem, estou falando de mitologia grega, mas tudo isso era a visão religiosa que aquele povo tinha. Até que no versículo 13 fala que o sacerdote de Zeus, ele começou a incitar o povo a levar sacrifícios a Paulo e Barnabé. Eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses e tinham que levar sacrifícios. Aqui fala assim, trouxe bois e coroas de flores. A multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Então aqui, se na Icônio a questão era os religiosos, que acreditavam em Deus, aqui era outro tipo de religiosos, né, que tinham outras crenças. Ao levar o evangelho, você também vai se deparar com pessoas que têm outras crenças. Às vezes a questão não é que a pessoa se diz cristã, mas a pessoa tem outras crenças, em outras divindades, é outra coisa que vai acontecer. E a gente vê que essas pessoas precisam de discernimento sobre a palavra de Deus. Eu não sou daquela de acusar, olha, aquela pessoa que ela pensa. Eu preciso orar e trazer a discernimento daquela pessoa. Né? A pessoa, de repente, não tem o conhecimento que eu tenho, ela acha que, de repente, outro culto, outra divindade, uma superstição que vai mover o mundo sobrenatural, que vem de Deus. As pessoas, às vezes, não entendem. Olha só, um milagre de Deus, e o povo interpretou como se fosse de outro Deus. Tem muitas pessoas que não têm discernimento espiritual. Para você pode ser óbvio, olha, esse milagre vem de Deus. Isso que aconteceu foi Jesus que fez. Para muitas pessoas não é. Milagre do próprio Deus, e o povo interpretou que era de deuses da mitologia grega. Hoje muitas pessoas não têm discernimento espiritual, elas precisam entender. Nós precisamos ter misericórdia, orar pelas pessoas, não ficar apenas julgando, olha que a pessoa acredita naquele Deus, mas você evangelizou ela, você orou por ela, né? Você explicou para ela. Nós temos que levar luz às pessoas que estão em trevas, como havia naquela época. E é isso que os apóstolos fazem. Eles rasgam as suas vestes e eles vão explicando, até o versículo 17, que eles não eram deuses, né? E eles até explicam, olha, o Deus verdadeiro é aquele que criou todas as coisas, né? Até interessante que eles não falam diretamente sobre Jesus, porque aquelas pessoas não acreditavam nem em Deus. Elas precisavam pelo menos entender que existe um Deus criador, para depois chegarem que existe um Jesus salvador. Então, você tem que ter essa sabedoria. Tem pessoas que você fala assim, a Bíblia diz isso. A Bíblia não quer dizer nada para a pessoa, né? A pessoa precisa entender uma série de coisas, a pessoa precisa entender. A Bíblia até diz que as pessoas sabem sobre Deus, conforme um exemplo daqui, né? Até através da natureza, né? Olha, a natureza prova que Deus existe, né? Como o apóstolo Paulo fala no versículo 17, tudo que acontece, a provisão de Deus. Tem pessoas que você fala, está na Bíblia, não significa muita coisa, não significa nada. Então as pessoas precisam de luz, precisam de discernimento, precisam entender. E isso que o apóstolo Paulo foi explicando. Mas ainda assim as pessoas não entendiam. Versículo 18, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Paulo e Barnabé explicaram, nós não somos deuses, né? Tem uma lição, tem pessoas que de repente podem se achar que são muito especiais, têm poderes, né? Ninguém pode achar, até que é uma pessoa que ora muito, acontece milagres, alguém é curado, ela tem que sempre, se vem de Deus, ela tem que pensar que isso só vem de Deus, né? Não é de você. Que as pessoas facilmente também idolatram pessoas, né? Aqui o povo viu, muito comum as pessoas idolatrarem outras, né? Olha, aquela pessoa olha, faz milagre, olha, facilmente o ser humano idolatra outras. E eles impediram, mas aquela multidão, na verdade, ela continuou oferecendo. E aqui, quando chega no versículo 19 e 20, é uma coisa interessante. A mesma multidão que estava idolatrando Paulo e Barnabé, o que ela faz? Ela, olha só, é interessante. Os judeus chegaram de Antioquia e mudaram o ânimo das multidões. As multidões mudaram.
o seu ânimo. Pensa bem, como alguém que quer te idolatrar, de repente quer te apedrejar? Como alguém que acha que você é um Deus, de repente quer te matar? É interessante nós pensarmos nisso, né? As multidões estavam impressionadas com o milagre. Mas, quando Paulo começou a falar do Evangelho, explicar, elas já começaram a mudar o ânimo, né? Por quê? Aqui a segunda lição que a gente aprende que o Evangelho confronta as pessoas. De repente o apóstolo Paulo começou a dizer, olha, as tradições de vocês elas são vãs, elas são inúteis. Vocês precisam crer no Deus verdadeiro. O Evangelho confronta as pessoas, e confrontar nem sempre é algo agradável, as pessoas até mudam de ânimo, né? As pessoas querem dar uma palavra, legal, tal, Deus é amor. Agora, se começar a confrontar as pessoas, muitas vezes as pessoas não vão aceitar. Aqui, a pregação de Paulo, além das pessoas não entenderem, ele não confronta, está dizendo que nossos deuses, nossos cultos não significam nada, quer dizer que a nossa forma de viver não significa nada. Tem pessoas que você pode cansar a rejeição se você confrontar, não confrontar de forma violenta, mas simplesmente falar aquilo que você crê, ou simplesmente viver da forma que você vive como cristão, já confronta as pessoas. Não concordo com a sua forma de pensar, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir. Então, o Evangelho confronta as pessoas. O Evangelho mostra a luz e muitas pessoas não querem viver na luz. Nós temos que estar preparados para isso. Muitas pessoas, você vai ter dificuldades, às vezes, com algumas pessoas para levar o Evangelho, que é um confronto. A pessoa não quer mudar de vida, a pessoa não quer entender o que você está falando. Então, duas situações. Icônico era com os judeus, era com os religiosos, que falavam em Deus. Agora, em Listra e Derbe, já eram com homens que tinham outros deuses. São duas situações que a gente vai ter. Às vezes, nosso problema vai ter com pessoas até que se dizem cristãs, até que são religiosas, até que falam em Deus, né? Pode ser até pessoas que se dizem evangélicas, e outro lado com pessoas que têm outras crenças, que têm outros princípios espirituais. Então, nós sempre teremos essas dificuldades. O Evangelho nem sempre será agradável para todos. Então, o Evangelho leva a confronto, né? Peça a Deus força do Espírito Santo. Quando você for fazer algo, para você viver, fazer coisas que agradam a Deus, a gente tem sempre orar. A gente não sabe o confronto que nós vamos ter. Às vezes, em certas situações da vida, por ser cristão, você vai ter certos confrontos, né? Eu já tive alguns, né? Em certos locais, pessoas de repente não aceitando o fato, certas formas de eu pensar, né? Vou até falar, eu estava fazendo uma entrevista para o meu processo de adoção, aí uma certa pessoa lá não queria me reprovar, porque ela achava que eu sou muito conservadora, que eu sou cristão, não é algo bom, porque eu cresci num lar cristão, me falou isso, né? Até colocou no relatório, né? Não é algo positivo para você. Você vai ter dificuldade para adotar a criança, por quê? Porque você, na verdade, nasceu você foi muito certinho com seus pais, ela colocou isso como defeito, né? Ela perguntou, seus pais eram cristãos? Eu falei, era. Você também é? Então, isso não é muito bom. Ele achou que era negativo eu ser cristão igual aos meus pais, porque, de repente, ele achou, olha, você teve uma vida muito certinha, o que ela achava, né? Você teve a vida muito certinha, você não sabe viver com situações diferentes. Então, ela colocou assim, olha, o Ricardo não deve adotar uma criança, porque ele é uma pessoa muito conservadora, né? Cristão, entre aspas, era um defeito. Mas, graças a Deus, a psicóloga, a juíza e o Ministério Público não acharam que isso era um defeito. Os irmãos saberem. Então, às vezes, o confronto, simplesmente você falar aquilo que você é, sem brigar com ninguém, isso muitas pessoas vão te rejeitar. Acham que é um defeito aquilo que você tem de Deus. Mas aqui, concluindo, a última parte, depois dessas situações de divisão, de confronto, a gente vê que eles voltam para os irmãos, né, Antioquia, e aqui diz que eles chegam para aqueles irmãos e falam que as tribulações que eles passaram serviram para fortalecer a fé. Versículo 22, no final diz assim, é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, as dificuldades da vida, elas colaboram para que você seja um cristão melhor, para que você esteja mais preparado para tanto o reino de Deus aqui na terra, como o reino de Deus nos céus. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Ele havia passado por várias dificuldades, né? Em vez de ele chegar reclamando, o versículo 22 fala, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. As dificuldades que Paulo e Barnabé passaram, eles passaram por muitas perseguições. Até, voltando lá no versículo 19, diz depois daquele fato lá que
que o povo queria idolatrar eles, tal, eles explicaram, diz que o apóstolo Paulo foi apedrejado, versículo 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então, machucaram tanto Paulo, que Paulo estava caído, olha, nós matamos Paulo. Né? Eles queriam matar Paulo mesmo. Você não apedreja alguém por motivo, a não ser que você queira que essa pessoa morra. Né? Ninguém apedreja alguém para fazer carinho, né? Apedreja porque você quer matar. Mas aqui diz que, na verdade, os discípulos se ajuntaram, ele se levantou e foi embora, né? com Barnabé. Mais interessante, o apóstolo Paulo e Barnabé, concluindo o último ponto, da questão de tribulações que fortalecem a fé, eles, apesar de passarem por dificuldades, eles encorajaram os irmãos a permanecerem na fé. Eles falaram assim, olha, eu passei por dificuldades, mas essas dificuldades fazem parte da minha vida como cristão. É uma lição para nós. As dificuldades têm que servir para nos fortalecer. Ou seja, você ganha, é lógico que é triste, mas você ganha mais experiência, você aprende a orar mais, né? Você tem mais sabedoria, você pode até ajudar outros, que Paulo ele ajudava os outros irmãos. Aí eu estava pensando nessa questão de encorajamento. Né? Será que não falta encorajamento nos dias atuais? Será que os crentes, de repente, eu estava até pensando na pandemia, né? Os crentes estão mais animados ou estão menos animados? No geral, a impressão é que uma parte está mais desanimada. Não estou falando daqui, estou falando que eu falo com pessoas de muitas igrejas, né? Todos falam que muitos ficaram desanimados, ou seja, uma dificuldade, uma tribulação que, em vez de fortalecer, enfraqueceu muitos cristãos. O crente está desencorajado, né? Já acostumar, vida difícil. Então, as tribulações, eu conheço alguém que morreu, eu fiquei doente, eu perdi meu emprego, né? Então, as pessoas, elas se enfraqueceram. Porque muitos, por exemplo, de repente alguém pensava, se visse uma pandemia assim, todos os cristãos iam ser mais fervorosos, vamos todo mundo orar, jejuar, ler a Bíblia. De repente, muitos, o efeito foi o contrário. Muitos se acomodaram. Já aproveitei que a igreja ficou fechada há alguns meses, já desacostumei a vir à igreja. Como está numa pandemia, o pastor não pode chegar para mim e falar que eu tenho que ir na igreja, porque teve aquela época que era 30%, era 40%, a pessoa se aproveita, né? O pastor não pode me obrigar a ir, porque eu sou do grupo de risco. Não estou falando, estou julgando, tem pessoas que realmente são, né? Mas muitos, de repente, se aproveitaram para se esfriarem, né? Olha, então, o que aconteceu? Muitos começaram a orar menos, começaram a ler menos a Bíblia, participar menos de cultos, muitos se desanimaram de estar em comunhão com os irmãos, muitos desanimaram de servir a Deus, de repente a pessoa servia muito a Deus antes, agora estou desanimado ainda, não sei, né? Ao mesmo tempo que muitos começaram a se dedicar mais às coisas desse mundo, mas esqueceram-se do reino de Deus. Então, muitos crentes, em vez de serem encorajados com a tribulação desanimou a muitos. A pessoa desanima muitos e desanima os outros, né? A pessoa não vai e ainda fala, olha, é melhor você não ir, né? É perigoso, né? Não sei lá, será que todo mundo está de máscara? Será que não é melhor ficar em casa isolado, né? Será que a gente precisa voltar mesmo? Tem crentes que até assim, será que eu preciso voltar para a igreja mesmo? Mas já acostumei esses 2 anos, né? Estou indo bem, né? A pessoa acha que está indo bem. Estou indo bem. Então, muitos cristãos, na verdade, essa tribulação da pandemia, infelizmente, alguns fortaleceram, mas muitos, na verdade, desanimaram. Então, as tribulações, elas servem para nos animar. Tanto que Paulo se animou e ele continuou o seu trabalho. No versículo 23, diz que ele designou novos líderes para a igreja. Aí depois, no mesmo versículo, fala que eles oraram e jejuaram, e do versículo 26 a 27, falam que eles continuaram a pregar o evangelho, né? Ou seja, eles escolheram novos líderes, mandaram novas pessoas, e eles continuaram o seu trabalho. O apóstolo Paulo, ele fazia, na prática, aquilo que ele ensinava. Ele queria se encorajar, e ele realmente se encorajava. Ele encorajava outras pessoas. Olha, passamos por dificuldades, vamos embora. Vamos continuar pregando o evangelho em outras cidades. Isso que ele fez com as pessoas. De repente, isso falta nos dias atuais, né? Nós não temos que desanimar, mas nós temos que nos levantar. Olha, tudo bem, a pandemia foi difícil, né? Temos vários cuidados, mas, irmão, se anime, se levante, vai servir a Deus, volte a orar, vai pregar a palavra, vai servir a Deus, né? Se anime, irmão. Passou por dificuldades? Vamos, como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo não ficou parado. Olha, eu vou continuar pregando, vamos embora. Quais as próximas cidades? Né? Lógico, na direção de Deus. Olha, a igreja não precisa parar, vou levantar novos líderes. É isso que ele fez. Então, nossa vida não pode parar. Então, com essas dificuldades, nós possamos passar com experiência, com força, né? Realmente, às vezes, não é fácil, por exemplo,
para muitas pessoas, de repente, ficarem mais distantes, o período que nós ficamos distantes, o período, de repente, você ficou em casa, de repente, todo mundo gosta de culto presencial, a gente não culto online, né? Domingo à noite você fica assistindo um culto online, você queria estar com os irmãos, né? De repente, são coisas que não foram fáceis, mas, de repente, isso tem que servir para nós valorizarmos mais o reino de Deus, né? De repente, olha, desde quando eu era criança, eu via pessoas falando assim, de repente, já pensou se um dia as igrejas estarem fechadas? Isso aconteceu, vou pensar, esse ano mesmo, em março e abril, eu lembro que até muita polêmica que você não podia abrir igreja para ter mais de 5 pessoas, né? Então chegamos até essa época que simplesmente o pastor não podia fazer um culto com um grupo de pessoas aqui. Nós passamos por isso, né? Mas são tribulações, dificuldades que foram para o mundo inteiro. E essas dificuldades têm que nos fortalecer. Nós temos que redobrar o nosso ânimo, valorizar, né? De repente nós estamos aqui, olha, teve domingos esse ano que nós não podíamos estar aqui. Pessoas, às vezes, temos que valorizar isso. Tem domingos que a gente não podia. Onde eu estava com as crianças do projeto, nós ficamos 1 ano e meio sem poder ter nossas atividades de futebol. Até falei para os meninos, ficamos 1 ano, até estava falando com o pessoal que trabalha com a gente, né, os voluntários, nós ficamos 1 ano e meio, nós temos que valorizar isso, né? Então, para nós que gostamos, é muito agradável vir de sábado à tarde. Do 1 ano e meio, a gente sempre era proibido. Não era nem a questão, o pastor Rodrigo, a gente pode? Não pode porque tem as leis. Não era nem a questão da igreja, não pode, né? Algo que vinha de fora, além de ser o perigo da pandemia, tinha leis. Então, nós temos que nos animar. Nós passamos por tribulações, por dificuldades, mas como Paulo e os apóstolos, temos que nos levantar, né? Ir em frente, tem muita coisa a ser feita, né? Levante a sua vida espiritual, ore, né? Leia a Bíblia, volte a servir a Deus, volte a ter comunhão com as pessoas. De repente, tem pessoas que falam, vai ter comunhão com os irmãos de novo, conversa, se envolva, mas não vamos deixar que as tribulações desanimem o nosso coração, mas como aqueles cristãos, que essas tribulações possam nos fortalecer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo realmente que Deus, agora que nós estamos nesse período, né, muitas coisas, que realmente Deus anime nosso coração, anime o coração de toda a igreja, para que nós possamos nos levantar. Temos a visão, 2022 tem muitas coisas para serem feitas, temos que crescer, temos que ir, não podemos ficar parados, mas vamos nos animar nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos, no exemplo de Paulo e de Barnabé, daqueles homens que, apesar das tribulações, Pai, das dificuldades, Pai, que nós passamos no tempo bem recente, Deus, estamos passando ainda hoje, mas que possamos animar o nosso coração, possamos nos levantar, Deus, que tudo aquilo que realmente foi difícil possa servir de experiência, de fortalecimento, de sabedoria, de persistência em nossa fé, ó Deus, que possamos crer cada dia mais, se levantar, que Deus tem coisas grandes para a nossa vida pessoal, como também tem para a nossa igreja, Deus. Nos levante, Deus. Desperta o nosso povo, Deus, para orarmos mais, lermos mais a Bíblia, estarmos em comunhão uns com os outros, ajudarmos as pessoas que precisam, no nível social, Deus, levar o Evangelho a todos aqueles que nenhum pensamento, que nenhuma situação difícil, Deus, tenha marcado nosso coração negativamente, mas que possamos pensar que passamos por situações e estamos aqui, firmes, resistentes com a graça de Deus. Fortalece, anima o nosso coração, Deus. Faça que hoje seja uma noite abençoada, Deus. Nos batismos, na cantata, que tudo isso contribua para que o nosso coração se anime, cresça. Que todas as pessoas que servem em algum ministério nessa igreja possam estar com o coração animado, possam se levantar, Deus, e possam fazer a Tua vontade cada dia. Por isso nós oramos, pedindo misericórdia, pois nós por nós mesmos não merecemos. Nós confiamos que o Senhor está fortalecendo o nosso coração e a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Levante suas mãos no céu. Agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Até a noite. Deus te abençoe. Nos vemos à noite.